eu acabei de expor o Evangelho de João na minha igreja. Por que a gente sente esse preconceito ali no sul com os galileus? Com os samaritanos a gente nem discute, mas com Galileu ali, então toda hora eles estão, não pode vir coisa boa, não tem profecia de lá, não tem nada. E se os fariseus, pelo menos a essência, como você está falando, veio de lá. É porque no passado mais remoto, eu estou falando do século VIII. Em 722, o Reino do Norte ele foi todo absorvido pela Síria. Uhum. Isso quer dizer que Samaria e toda a Galileia, que eram territórios conhecidos como territórios da comunidade que adora a Deus no Templo de Jerusalém, ela toda se desfez. Tá? Ela se desfez. Ela nem adorava a Deus no culto no Templo de Jerusalém rigorosamente, mas isso é uma outra discussão. E aí, quando acontece, vamos lá, você tem os assírios em 722, depois você tem o período babilônico, você tem o exílio do sul para a Babilônia, mas antes do exílio do sul para a Babilônia, você tem alguns que eram do norte que migram para Jerusalém com as tradições que eles têm de Jerusalém. A gente percebe isso no Antigo Testamento. A gente percebe tradições do Reino do Norte presentes no Pentateuco, por exemplo. Mas aí vamos continuar. O povo é deslocado para a Babilônia de forma compulsória, uma parte vai para o Egito, uma parte continua na terra, mas a grande parte da população é deslocada. Vêm os persas têm outro modelo populacional, outro modelo de imperialismo, e eles permitem a volta desse povo. Esse povo volta. Só que os persas, como a gente sabe, eles vão lutar contra os gregos no século V e no século IV. Eles vão perder para os gregos no século IV. E aí aquele domínio que era persa se torna domínio greco-macedônio. Ou seja, Alexandre o Grande, depois os diádocos, se tornam regentes dessas regiões. E aí a Palestina fica entre dois povos, fica entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Seleucidas que estão governando na Babilônia no Oriente e os Ptolomeus em Alexandria. São dois gregos. O mais difícil para os judeus foi o domínio seleucida de Antíoco Epífanes IV, que foi um domínio que eles impediam de falar hebraico, intervinham no culto do templo. Eles profanaram o templo, né? Profanar o templo, colocou uma estátua de Zeus no templo, oferecia porco no templo, era uma situação muito ruim. Foi esse tempo que teve a revolta dos Macabeus? Sim, sim. Foi nesse tempo que teve a revolta dos Macabeus, e foi nessa época da revolta dos Macabeus que assim que eles venceram a revolta, assim que eles conseguiram vencer, eles repactuam a maneira como formam a comunidade cultica. E aí eles passam a aceitar que aqueles galileus, que eram já um povo miscigenado, era chamado de Galiléia dos Gentios, pudessem fazer parte da comunidade cultica, porque é uma comunidade muito pequena ainda, e quanto mais gente ia ajudando a fortalecer o templo, melhor. Então, o que acontece? Os do sul estão ali no culto. Os do norte são admitidos, mas são admitidos a contragosto dos povos dos mais tradicionais. Então, ficou durante 200 anos a ideia: ele está aqui no templo, mas não devia estar, porque esse povo aí é um povo misturado, é um povo que vive... É que assim, quando tem um pior do que esse, aí o pessoal focava nos samaritanos mesmo, que era para odiar, né? Isso. Mas não eram só os samaritanos, não. Os galileus, eles eram vistos como um povo que estava sempre em contato com gente que não era do grupo dos judeus, e por isso eles estavam geralmente em pureza ritual.